minhas ubôs maiores de idades. Como vocês estão? Esse vídeo era pra ter sido feito quando o episódio 7 de Digital Circus foi anunciado pela própria Glitch. Tentamos fazer esse vídeo de todas as maneiras, durante uma gameplay especial de Elton, mas não achamos nenhum jogo interessante o bastante. Mas quando tentamos Deltarune, tudo deu errado. Tentamos com Elton apenas falando com suas próprias palavras sem gameplay. Mas como ele só pode gravar depois das 2 da manhã e ele tá sempre com problemas de insônia, decidimos que era melhor eu falar nos vídeos. Caso você for burro e não entenda o que tá acontecendo aqui, eu não sou a mesma aluna babaca e odiada das histórias. Eu sou uma aluna babaca de outro universo, onde sou apenas crítica e a voz de Elton. Então as opiniões de Elton são as mesmas que as minhas, pois estou apenas lendo o que ele tem a dizer. Então me encare apenas como Luna crítica. Nesse vídeo não vou falar apenas sobre os episódios 7 e 8, mas também vou falar sobre o possível rumo que Digital Circus tomará. Teorias de fãs. Mas as minhas são mais válidas, porque, sério mesmo, Jaques, um NPC? Admito que uma das coisas mais difíceis que foi pra começar esse vídeo foi porque todo mundo já falou disso, mas a nerd aqui tem informações mais relevantes. Como? Você sabia que esse episódio 7 pode ser um filler? Lá na entrevista da Glitchix 2023, a Gozewars disse que seriam apenas 8 episódios. O dublador de Jaques fez uma piada sobre um episódio de praia. A Gozewars disse que se fossem 9 episódios em vez de 8, teria um episódio de praia. Então os produtores da Glitch fizeram uma piada dizendo que eles fariam um OVA sobre isso. De repente estão confirmados 9 episódios e não 8. Eu realmente pensei que isso era apenas uma piada. E a Gozewars quis dizer 8 episódios além do piloto, totalizando 9. Eu pensei que aquele wallpaper com os personagens na praia fugindo de um caranguejo gigante, um wallpaper pago, então não posso mostrar. E o começo do episódio 5, onde os personagens acabam de sair de uma aventura todos molhados e cobertos por algas. Fosse uma piada interna sobre o tal episódio de praia que começou apenas como uma piada. Minha percepção do episódio 7 ser apenas um filler é que no episódio 1 não tinha nenhuma praia naquela parte do cenário. E de repente a praia aparece no episódio 7. Outra coisa foi a Sol ganhar mais falas de repente. Como ela é dublada pela irmã de Gozewars, e ela só dublou os palavrões da Pomini que você nem sequer escuta. Eu pensei que a Sol querer mais falas fosse uma piada sobre isso. Eu nunca pensei que eles realmente fariam tal episódio especial de praia. Eu pensei que seria possível se a Glitch não tivesse tantos outros projetos idiotas que vieram depois de Digital Circus. Mas aí está. O episódio de praia. Minha preocupação por o episódio ser um filler é que a Gozewars simplesmente teve que encaixar esse episódio no meio da história que ela já havia escrito. Eu confio de alma na Gozewars e me senti muito mal por ter duvidado dela no trailer do episódio 6. O que eu não confio é nesses dois caras. Mas o que eu tenho pra falar sobre o episódio 7? Não muito, porque eles só mostraram menos de 1 minuto de episódio. Mas esse pouco tempo de trecho do episódio já foi o bastante pra eu dizer: eu quero ver o resto. Me deixem ver o resto. Eu não ligo pra Mudé Drones e Luca Daisy. Eu quero Digital Circus na praia. Mas não tenho muito mais o que dizer sobre o episódio, tirando o fato que eles usaram a cena mais clichê do mundo dos animes. Sério, eu tive uma história inteira zoando clichês de anime, e não tivemos uma cena onde alguém esmaga uma melancia na praia. Mais clichê que isso, só uma cena com fontes termais e toalhas caindo. Mas sendo uma ideia inicial da Glitch e não da Gozewars, e envolver praia, não consigo parar de pensar em Sunset Paradise. Alguém se lembra ou já ouviu falar de Sunset Paradise? Eu duvido muito, pois a Glitch ignora que Sunset Paradise existiu. Eu fui uma das poucas pessoas que assistiram, e era ok, não era ruim. Mas era muito meia boca e muito taquinho. Mas sobre o episódio 8, eles mostraram supostas cenas em milésimos. Eu tive a impressão de que elas eram cenas do episódio 6 fundidas com outras cenas. Mas ao mesmo tempo, pareciam cenas novas. Mas na verdade, realmente são cenas do episódio 6 misturadas. Como esse vídeo está muito curto, agora eu vou falar sobre minhas teorias e o possível rumo que a série vai tomar. Particularmente, acho as teorias dos fãs irritantes, pois elas são absurdas, burras e fazem eu querer ficar longe de vídeos sobre Digital Circus. Não vou entrar em detalhes aqui, mas as pessoas se apoiam demais no livro I Have No Mouth But I Must Scream. Eu acho isso uma ofensa a toda a criatividade de Gozewars. As pessoas confundem inspirado com baseado. E se for ver, é o que esses fãs estão usando para criar essas teorias. Mas Digital Circus é inspirado no livro e não baseado. Smoke Every Day. O que eu quero dizer é: Imprimirável no Mouth But I Must Scream não tinha uma bolha falante, nem um mundo de doces. Então, por favor, parem de comparar Digital Circus com I Have No Mouth. Pá, I Must Scream. Isso é como dizer que a Gozewars não tem criatividade nenhuma e vai fazer um final óbvio e clichê. Primeiro, ela não escreveria uma história onde as pessoas podem ter spoilers em um livro. E segundo, conhecendo a Gozewars, ela tem um final único, espetacular e criativo. Não esse clichê de Caim ser o vilão e abstrair personagens para ficar mais poderoso. E manipular a memória de Jaques para Jaques fazer o trabalho sujo para ele. E também vemos que Jaques nem obedece Caim. Mas minha teoria ainda é: o
circo é como um show de Truman. Os personagens estão presos lá, sendo mostrados como aberrações de circo, sem eles saberem, e nós somos a plateia. Isso explica porque Jaques quebra a quarta parede e Caim faz anúncios fictícios. Eu sei, isso soa ridículo, mas a descrição de uma história, onde pessoas vão parar em um mundo digital. Conhecem uma dentadura falante, visitam um mundo de doces e a protagonista se apaixona por um jacaré, também soa ridículo. Mas também estamos falando da Gozeworld. Se esse plot twist acontecer, vai ser de um jeito tão imersivo que você vai sentir medo da sua pelúcia da Pony no seu quarto. E vai se sentir mal por rir dos personagens quando eles começarem a quebrar a quarta parede tipo Deadpool. Outra coisa que ninguém comenta sobre é o logo da CI, a que aparece em quase todos os episódios, que é revelado no episódio 6 significar Caim e Abel. Eu fui a única pessoa no mundo inteiro que se perguntou quem diabos é Abel. Seria Kingé antes de perder suas memórias? Seria o coelho do ursinho Puff? Ou seria uma outra personalidade de Caim, onde ele se torna violento? E quando Caim perde o controle, na verdade é Abel se manifestando. Mas como também disse nossa querida Daisy, a nossa querida ajudante criativa e nossa psiquiatra não licenciada, Abel também pode ser o verdadeiro vilão por trás de Caim que o manipula como uma marionete. Talvez Abel seja o próprio espaço vazio, tipo o deus de Futurama. E quando Caim parece esconder as coisas dos personagens, na verdade ele está apenas protegendo os personagens de Abel. Porque eu realmente acredito que Caim não é o vilão. Porque ele realmente parece se importar com os personagens. E uma coisa que todos ignoram é que a própria Gozeworld já confirmou que Caim não é o vilão. Sei que todos dizem que ela gosta de mentir, e eu já vi em uma entrevista que tudo que ela fala soa como sarcasmo, e não dá pra saber se ela tá mentindo ou não. E o caso verdadeiro é que ela não gosta de mentir, mas sim trollar e sacanear. E nesse caso do Caim, não soa como uma mentira, em outras palavras, uma trollada. Mas não devemos nos irritar com as teorias de fãs, tudo porque a Gozeworld deve estar rindo da nossa cara enquanto brigamos sobre teorias. E não chegamos nem perto da verdade, porque ela é a única que sabe a verdade. Assim como ela deixa casais em aberto apenas para todo mundo brigar sobre chips. Mas não tem nada oficial e com certeza nunca terá. Ela apenas quer que os fãs se sintam livres para criar seus chips e teorias. E ver todo mundo se matando por causa disso. Assim como os casais não são e nem serão oficiais. É bem possível que as supostas cenas onde Caim pode se tornar um possível vilão sejam apenas uma brincadeira. E possivelmente a cena pós-créditos do episódio 6 seja apenas um easter egg de I have no mouth, but I must scream, apenas para brincar com a mente burra dos fãs. Mas o possível rumo que a série tomará a partir de agora será algo mais sério em comparação aos episódios anteriores, por serem os episódios finais, exceto pelo episódio 7, que é só um filler fazendo piadas com episódios. Filler de anime sobre praia e começou como uma piada interna dos produtores da Glitch. A diferença é que ninguém vai fazer balde de peitos no Digital Circus. Mas voltando sobre os episódios finais não fillers, eu já previa que os episódios finais ficariam mais sérios. Mas o problema disso é que tudo aconteceu muito rápido. Isso não são bem reclamações, são mais como críticas construtivas, ou que eu queria ver mais na série. Eu acho apenas 9 episódios é muito pouco. Embora por um lado é mais qualidade do que quantidade. E não teremos um monte de episódios genéricos e sem graça e com qualidade de animações inferiores. Mas por outro lado, se tratando de Digital Circus, eu quero mais e mais. Eu gosto até daqueles shorts bobos e aqueles vídeos bobos anunciando os produtos. Outra crítica que tenho é que tudo aconteceu muito rápido. Por exemplo, no começo e final do episódio 4, vemos que Zubo e Gangle começaram a se tornar amigas. E no episódio 5, elas já são melhores amigas sem muita explicação. Não vimos a construção disso. O mesmo acontece com Pony e Jaques, eles começam uma amizade no final do episódio 5. E no 6, eles já são melhores amigos. Gummy-Go ainda não reapareceu e Hagata ainda não teve seu próprio episódio. Sem falar que temos infinitas possibilidades de aventuras que nunca vão ser exploradas. Como uma aventura 2D em um desenho antigo como Looney Tunes. Ou uma aventura onde os personagens se tornam brinquedos como Toy Story, ou uma aventura 8 bits. E por aí vai. Muito obrigado se você assistiu até aqui, e não se esqueçam de pedir seus hambúrgueres idiotas.